Aí, galera do Padre Fernando, sou o Gilmar, professor de matemática. Estamos aqui agora vendo estatística. Dentro da estatística, tabela de frequência. Então, estão vendo o quê? Estatística. E dentro da estatística, tabela de frequência. Tabela de frequência é isso aqui agora, ó. Estamos aqui vendo aqui nesse desenho. Agora vamos falar o seguinte, ó. Primeiro exemplo. Então, tabela 1, alturas dos alunos do curso de administração. Dados fictícios. Aqui um exemplo qualquer. Agora o seguinte, ó. Nós temos aqui também, saber o que é população e amostra. Então, temos a população. População. O que é a população? Gente, a nossa população seria os 100 alunos aqui, ó. Isso aqui é a população. Então, o que é população? É o total de dados que eu tenho. Então, população, total de dados ou de valores, total de dados que eu tenho. Então, isso é população. Além da população, tem o que também? Amostra. O que é a amostra? A amostra seria aqui, por exemplo, ó, frequência aqui, ó, 25. Isso aqui é uma amostra. Então, o que é a amostra? É uma parte da população. Uma parte da população. Então, a amostra é uma parte da população. Então, temos população, que é o total de dados, no caso seria o 100, e a amostra, que é uma parte da população. Então, no caso, a nossa amostra é a nossa frequência que eu quero. Então, a amostra é nada mais que a frequência. Então, tá aqui agora, vamos continuar agora. Agora, seguinte aqui também. Tem alguma coisa que, ó. Aqui está falando o seguinte: dos 100 alunos, 25 está entre 150 centímetros e 160. Agora presta atenção, que também tem sinalzinho aqui. Vou mostrar o que ele é, ó. 150, 160. No intervalo de baixo, temos 160, 170. Agora, ó, essas partes aqui chamadas de classes ou de intervalos. Classes ou intervalos. Então, se falar classe ou intervalo, tudo bem. Então, o que eu tenho, ó, classes. E ela é feita de intervalos. Também pode ter classe só de número, né? Mas aqui no caso são intervalos. Agora, o que são intervalos? Seguinte, presta atenção. Ó, aqui eu tenho intervalo fechado e esse que não tem um pontinho, quer dizer, aberto. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Quando tiver fechado, onde tiver fechado, aquele número faz parte dele. Por exemplo, aqui no primeiro exemplo aqui, ó, de 150 a 160 centímetros, eu tenho o quê? 25 alunos. E aqui embaixo eu tenho 35 alunos. Então agora presta atenção, ó. O aluno que tiver aqui, aqui tem 25 alunos, de 1 metro de 150 centímetros até 160 centímetros. O aluno que tiver 150 centímetros, está aqui nesses 25. O aluno que tiver 160 centímetros, não está aqui, porque ele é aberto, quer dizer que ele não faz parte. Então, quando tiver aberto e fechado, seguinte, aonde tiver fechado, aquele número faz parte dessa classe. Onde tiver aberto, quer dizer que aquele número não faz parte. Esse 160, o aluno que tiver 160 centímetros de altura, vai estar nessa parte aqui de baixo, nesse outro intervalo. Aqui, ó, fechado por 160, aberto por 170. Então, é o seguinte, isso que significa fechado e aberto. Fechado, então quer dizer que isso aqui faz parte. Aberto, isso não faz parte. Então, o aluno que tiver 160 centímetros de altura vai estar nessa classe aqui de baixo, não vai estar nessa de cima. Porque isso aqui vai até 159,9 alguma coisa, mas não chega no 160. O 160 vai para a classe aqui de baixo. Então, isso aqui são intervalos, intervalos aberto e fechado. Agora, aqui nós temos o quê? Classes aqui, ó, classe de intervalo. Uma, duas, três, quatro, cinco classes. Agora, ó, presta atenção. Essa diferença aqui, ó, 150, 160, vamos chamar de amplitude. Amplitude. Então, eu tenho que descobrir como é que eu acho. O que é isso, amplitude? Então, presta atenção, ó. Então, tem o quê? Amplitude. Agora, como que eu faço para encontrar a amplitude dos intervalos? Você vai descobrir a amplitude total. Primeiro, então, eu vou ter que descobrir a amplitude total. E como que eu descubro a amplitude total? Amplitude total, você vai pegar uma das classes aqui, pega o maior valor, no caso é 200, e vai subtrair pelo menor, no caso 150. Então vai dar
50. Então, minha amplitude total é 50. A medida está aqui em centímetros, não preciso colocar a medida aqui, basta saber que é 50. Então, minha amplitude total é 50. Agora, como que eu sei a amplitude de cada intervalo? De cada classe? Então, é o seguinte, você pega a amplitude total, né? Quero agora descobrir a amplitude de cada classe. Então, a amplitude da classe ou do intervalo. Então, o que você faz? Você pega essa amplitude total, que é 50, e vai dividir pela quantidade de intervalos ou quantidade de classes. Então, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vou dividir isso aqui por 5. Então, 50 dividido por 5, né? Vai dar 1, que dá 5, que dá 0, desce o 0, né? Então, eu tenho que colocar o 0 aqui. Então, tem o quê? 10. Então, a amplitude de cada classe é 10. Porque eu fiz o quê? Peguei a amplitude total. Como que eu descobri a amplitude total? Pego o maior valor, diminui pelo menor, vai achar a amplitude total. Está aqui, 50. Amplitude de cada classe. Você pega a total e divide pela quantidade de classe aqui, ou quantidade de intervalos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Então deu 10. Então, quando eu descobri isso, aí eu consigo montar qualquer tabela de frequência. Pego o menor valor, pego o menor, aumenta isso aqui e vai colocando. Pronto. E deixa assim, ó, sempre fechada à direita, aberta à esquerda, fechada à direita, aberta à esquerda, e assim sucessivamente. Agora, frequência, esse IFI aqui é frequência absoluta. Porque vamos ver agora o que é frequência relativa. Primeiro vamos ver a frequência absoluta. Então é o seguinte, frequência absoluta é a amostra. Ó, é uma parte da população, uma parte do total de dados. O total meu aqui é 100. E aqui de 150 até 160, eu tenho quantos alunos? 25. Então esse total de aluno aqui é minha frequência absoluta, que é chamada de FI ou de FA. Pode ser FI ou IFA, não tem perigo, não é obrigado você tem que ser FI? Não. Tem que ser FA? Não, pode ser qualquer um dos dois. Então FI ou FA, depende do exercício. Então aqui, ó, 25, o total de aluno tem 150 até 160. Então ele é meu frequência absoluta. Aqui também tem 35, também é frequência absoluta, que é a quantidade de aluno que está entre 160 até 170 centímetros do total de 100 alunos. Então, o que é frequência absoluta? É uma parte da população, é uma amostra, ou seja, é uma parte que eu vou olhar. Ó, vou olhar aqui, ó, 170 a 180. Tem quantos alunos? 20. Então, ele é minha frequência absoluta. E tem também aqui o tal de frequência acumulada. O que é frequência acumulada? Seguinte, nós temos aqui o total. Total, você soma todo mundo. 25 mais 35 mais 20 mais 15 mais 5 deu 100. Na frequência absoluta acumulada, é o seguinte, você vai somando. Primeiro intervalo teve 25. Segundo teve quanto? 35. Então você vai somar. 25, 35, 60. Quer dizer que até aqui já tem 60 alunos. Aí vai seguindo. Aqui já tem 60. Tem mais quanto? Mais 20. Quer dizer que nesses três intervalos aqui, somando tudo, já vai dar 80. E assim soma com esses quatro. Quarto intervalo, que tem 15. Então 80 mais 15, 95. Isso significa o quê? Que do primeiro até o quarto intervalo já deu 95 alunos. E aqui 5 vai dar 100. Então quer dizer o quê? Que do primeiro até o quinto, pronto, completou os 100 alunos, já completou o nosso total. Isso aqui é frequência acumulada. Então está aqui frequência absoluta, frequência acumulada. Agora, no próximo exemplo, vamos ver frequência relativa. Então vamos para o próximo exemplo, meu povo. Aí, galera do Padre Fernando, continuando com estatística. Dentro de estatística, vendo tabelas de frequências. Agora temos aqui um exemplo aqui, né? Esse exemplo não tem intervalos, nem sempre tem que ter intervalo. Tem uma tabelinha aqui sem intervalos, só colocou as categorias. Aqui, por exemplo, são de olhos castanhos, olhos pretos, olhos azuis e olhos verdes. Né? Então, entre 20 pessoas, né, que é a minha população, então minha população aqui, ou meu total, minha população, então a minha população, então a minha população, né, ou meu total de dados vai ser 20. Então tá aqui, ó. Isso aqui é a minha população, meu total, né? A minha amostra, né, no caso seria frequência absoluta. Então aqui, ó, falou o seguinte aqui, ó, entre
as 20 pessoas, 10 têm cabelos castanhos. Entre as 20 pessoas, 7 têm olhos pretos, perdão, é olhos castanhos, olhos pretos, olhos azuis, não é cabelo. Então, entre as 20 pessoas, 10 têm olhos castanhos. Entre as 20, 7 têm olhos pretos. E entre as 20, 2 têm olhos azuis. E entre as 20 pessoas, quer dizer que um tem olhos verdes. Então, a frequência absoluta, que é a minha amostra, é uma parte de quem? Da população. Então, aqui, ó, esses olhos castanhos é uma parte da população. Olhos pretos, é uma parte da população. Olhos azuis, é uma parte da população. Olhos verdes, é uma parte do total da população. Então, isso aqui são amostras. Então, a amostra é uma parte da população. Vamos lá. Então, a nossa amostra é a frequência absoluta. Quer dizer que é o quê? Não, olhos castanhos, tenho 10 pessoas. Olhos pretos, tenho 7. Olhos azuis, tenho 2. E verdes, tenho 1. Total, soma todo mundo. Agora tem frequência relativa, também chamado de FR. Então, a nossa frequência relativa. Então, frequência relativa, também chamada de FR. Então, frequência relativa é representada por FR. Então, frequência relativa. Agora, como que eu descubro frequência relativa? É o seguinte, é pegar a frequência absoluta. Então, para achar a frequência relativa, vou pegar frequência absoluta, pegar a frequência absoluta e vou dividir pelo total ou pela população. Vou pôr total para não confundir. Dividir pela população. Primeiro exemplo aqui, ó. Frequência relativa dos olhos castanhos. Então vai ficar 10. Vou dividir pelo total, é 20. Aí faço essa divisão. Então vou fazer essa divisão aqui para descobrir. Então vai ficar, ó. Vou dividir 10. Vou dividir por 20. Coloco vírgula, né? Vai ficar 100. Aí vai dar 5. Que dá 0. Então 100 foi 10. 10 dividido por 20. Não deu dividir, coloquei 0, vírgula. 0,5 é a mesma coisa de 50. Por que eu coloquei 50? 0,5 é a mesma coisa de 50. Por quê? Tem frequência relativa e também tem frequência relativa em porcentagem. Vou transformar isso aqui para porcentagem. Então, 0,50, na verdade, é quem? 50%. Então, aqui o nosso olhos castanhos, na verdade, é quem? 50% da população. Então, a frequência relativa ela tem porcentagem em números decimais, assim nesse caso. Então, tem que saber as duas. Tem números decimais e também tem quem? Porcentagem. Vamos consertar aqui, não cabe todo o espaço. Então, né, relembrando, vamos lá então, frequência relativa em porcentagem. Então, o primeiro aqui representa 50%. Agora tem o segundo elemento aqui, ó. Aí o que aconteceu? 7, já está o resultado, vou de fazer a divisão para a gente ver. Vai pegar a frequência relativa dos olhos pretos. Olhos pretos, tem quantos? 7. Vou pegar o 7 e vou dividir pelo total, para a nossa população. Então, 7 vou dividir por 20. Não dá para dividir, coloco vírgula, acrescento um 0, 70. Aí 70 por 20 dá 3. Agora, presta atenção, sempre colocou essa vírgula, sobre o resto, dá direito a um 0, só um. Precisar mais de um, tem que compensar aqui em cima. Então, aí, 100 por 20 vai dar 5. Então, aqui 0,35, né? 0,35 está aqui. Só que 0,35 é, na verdade, quem? 35%. Você achar isso aqui, é só multiplicar por 100. Para achar a porcentagem. Multiplicar por 100 dá com uma vírgula duas casas para a direita. Então tá aqui, vem para cá, pronto, 35. Então aqui eu tenho que é 35%. Esse aqui é 2 vai dar 10, então aqui eu tenho que é 10%. Agora, 1 dividido por 20, fazer essa divisão aqui para você ver a compensação do zero. Então, eu quero frequência relativa dos olhos verdes. Eu tenho que é 1.
e vou dividir por 20. Coloco vírgula, coloquei o zero. Ainda não deu. Essa vírgula dá direito a um zero. Se eu quero mais um zero, aí eu sou obrigado a compensar aqui. Aí sim. Pronto. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então 0,05. Passar em porcentagem, vai vezes 100. Quer passar a porcentagem? Quer. Então 0,05 vezes 100. Multiplicar por 100 só dá com a vírgula duas casas para a direita. Então, uma, duas. Então, na verdade, é o quê? 5%. Então, aqui já estava aqui, né? Mas só para vocês verem de compensação do zero. Ó. Então, vai dar 5%. Então, está aqui a frequência absoluta, né? Um exemplo de frequência absoluta. E também de quem? Frequência relativa. Então, tem frequência absoluta e frequência relativa. São diferentes. Então, para achar a frequência relativa, precisa da frequência absoluta. Está aqui a nossa aulinha de estatística, através de frequência. Até a próxima, galera do Padre Fernando, e tchau, tchau.